Bom dia, queridos e amados do Senhor. Que bênção podermos estar juntos novamente, ainda que não presencialmente. No entanto, o desejo do nosso coração é que participemos da mesma palavra, entendendo aquilo que Deus tem para nós no dia de hoje. Para isso, eu suplico a você que tome sua Bíblia agora, abra no Salmo 116. Estaremos falando a respeito do tema Em Deus temos livramento. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade que temos, Senhor Deus, de estudarmos a tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Precisamos ser fortalecidos no conhecimento da tua palavra, para que no momento oportuno ela nos auxilie a vivermos de uma maneira tal que façamos a tua vontade, que não temamos, que entendamos de uma vez por todas, Senhor, que o Senhor está presente sempre na nossa vida. Orienta-nos então através da tua palavra e nos abençoa, em o nome de Jesus. Amém. Queridos do Senhor, muitas vezes nós esquecemos o que está escrito no Salmo de número 43, verso 1. Ele nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não entendo muitas vezes porque nós esquecemos a palavra de Deus. Queridos, Davi nos disse: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como é bom quando nós guardamos na nossa mente, no nosso coração, a tua palavra. Porque sabemos que ela é um escudo para as nossas vidas, para as nossas dificuldades, para nos ajudar, Senhor, a vivenciarmos os dias terríveis que estamos vivendo. A esse respeito, eu gostaria de compartilhar com os amados o que disse uma senhora. Ela disse: era noite. Trovões ribombavam e relâmpagos faiscavam no horizonte. Chovia torrencialmente, a casa tremia com a violência do vento e da chuva pesada que batia de encontro às vidraças. No meu leito, um tanto assustada, ouvia eu o rumor da tempestade. Perto de mim, deitado em sua cama, estava meu filhinho de 4 anos, convalescente de coqueluche. Chamou-me aterrorizado. Mãezinha, onde você está? Estou aqui, querido, respondi prontamente. Queres alguma coisa? Ele estendeu a mãozinha e tocou-me. Animei os seus dedinhos tenros e ele acrescentou: nada agora, mamãe, porque a senhora está aqui. Segurando as mãos do meu filhinho enquanto a tempestade rugia, eu pensava comigo mesma: como nos sentimos sós nas horas de dificuldades, se não firmarmos a nossa fé em nosso Pai Celeste, que nos disse no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, não temais. Sim, amados, Deus nos oferece oportunidade para a paz de coração na hora presente, como tem feito no passado e fará também no futuro. Nos dias atuais, estamos vivenciando tribulações terríveis que nos levam a nos inquietar com as perspectivas futuras, o que nos atemoriza ainda mais, pois além das enfermidades naturais que podemos passar, temos agora um vírus matando pessoas, um futuro nebuloso quanto ao suprimento da nossa despensa para nos alimentarmos e a falta de vaga em hospitais se ficarmos
doentes. A esse respeito, nós podemos observar o testemunho dado por Ezequias no Salmo 116, já que a ele é atribuído este salmo. Ele era um rei piedoso de Judá. Ele enfrentou dois graves problemas, ou seja, o ataque da Assíria e uma enfermidade mortal. Deus o livrou de ambos. E no contexto deste salmo, ele registra a sua experiência e com ela nós podemos aprender muito. Vejamos, pois, o que nos diz Ezequias sobre este problema. Em primeiro lugar, sobre as circunstâncias por ele vivenciadas. Lemos no verso 3: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Ezequias enfrenta dois problemas gravíssimos, um externo e o outro interno. E de ambos os problemas, Deus o livrou. Deus dispersou o exército inimigo e curou da enfermidade mortal. Então, no texto em apreço, ele registra sua experiência. Ele diz que laços de morte o cercaram. Laços são armadilhas. Essas armadilhas eram invisíveis e mortais. Ele estava encurralado por armadilhas cujo propósito era levá-lo à morte. Tanto o ataque assírio como a enfermidade severa mostraram-lhe a marca da morte. E como resultado dessas circunstâncias sombrias, angústias do inferno, segundo ele disse, se apoderaram dele. O inferno instalou-se no seu peito e uma dor pungente passou a açoitar o seu coração. O resultado é que ele caiu em tribulação e tristeza. Ele foi esmagado debaixo de um rolo compressor e a alegria fugiu da sua face, dos seus pensamentos e do seu sorriso. Porém, como já falamos, em ambos os problemas Deus o livrou, dispersando o exército inimigo e curando-o da enfermidade mortal. Então, ele nos dá um testemunho. Ele faz uma declaração importante nos versos 1 e 2. Ele nos diz: amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Deus, amados, o conduziu vitoriosamente e também nos conduzirá em vitória, porque sua palavra assim nos diz. Romanos 8,37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amados, só em Cristo temos vida, e esta com abundância. Segundo ponto é o clamor de Ezequias no fundo do poço. A expressão fundo do poço é uma metáfora. Ela se refere a situações em que a pessoa não consegue ver uma solução. Dessa forma, ela se sente presa, como se estivesse no fundo de um poço, que dá a ideia de um buraco sem fundo, dificultando assim a que voltemos a ter nosso chão, nosso lugar seguro. Lemos o que Ezequias fez no verso 4. É importante entendermos isso. O verso nos diz: então invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livra-me a alma. Amadas e amadas, nós muitas vezes buscamos soluções dentro de nós mesmos, outras vezes em outras pessoas, porque não conseguimos seguir em frente.
Eu sei de muitas pessoas, inclusive, que já tentaram a morte como forma de deixar de sofrer e não porque desejassem simplesmente tirar a sua vida, não viver mais. Porém, esta não é a solução, pois lemos em João capítulo 16, verso 33, na sua parte B, que Jesus nos disse: no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E em Jeremias capítulo 33, verso 3, nós lemos: invoca-me e responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E foi exatamente assim que Ezequias fez. Foi exatamente assim que ele procedeu. Ele clamou ao Senhor, ele gritou por socorro, ele pediu livramento. E há momentos na vida em que os recursos humanos se esgotam, que o socorro da terra é insuficiente, que as portas de livramento se fecham. Nessas horas nós precisamos olhar para o alto, para cima, para Deus. Ezequias se fez uma indagação e deu uma resposta a si mesmo, da mesma forma que fez o salmista no Salmo 121, verso 1. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Queridos, lembre-se sempre, só o Senhor é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Terceiro ponto dessa palavra é que Ezequias trouxe à memória que Deus é bom e que sua misericórdia dura para sempre. Vejamos os versos 5 a 8. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Ezequias compreendeu que mesmo estando nocauteado no fundo do poço pelos seus medos, Deus poderia colocá-lo de pé novamente. Então, ele se apropriou da palavra no sentido de que Deus é compassivo e misericordioso. Assim, ele não somente clamou, por isso tomou posse dessa palavra, crendo piamente que o Senhor era com ele. Observemos, melhor dizendo, o que ele disse a si mesmo: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Observemos que Deus equilibrou o seu emocional quanto à morte, tirou dos seus olhos as lágrimas, que é a confissão de impotência, e os seus pés da queda lhe dando vitória. Amados do Senhor, queridas irmãs em Cristo Jesus, não estamos sós. Jesus afirmou ter toda a autoridade, nos orientou a fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los a guardar seus preceitos, pois assim estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Creia, cumpra as instruções e receba as bênçãos do Senhor. Quarto ponto é que Ezequias nos ensinou a fazer compromissos com Deus. Versos 1, 2 e 9. Ele disse: amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes.
Aqui nós podemos destacar pelo menos 3 compromissos que ele fez. Primeiro, amar a Deus. Cremos que dessa forma ocorreu um avivamento no seu coração, ou seja, o buscar a Deus enquanto viver. 1 João 4, 10 a 13 ensina: nisto consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto reconhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Queridos, como é que eu posso querer viver sozinho? Eu creio que aqui é um dos problemas que nos levam a tomar decisões que nos tiram da presença do Senhor. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro e grande mandamento. Mas o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu digo que estou amando a Deus e não amo ao meu próximo? E não sei conviver com as pessoas? O segundo livramento que o Senhor deu a ele é ele entender que precisa se deleitar no Senhor. O Deus que o socorreu da aflição deveria ser louvado e engrandecido em seu coração. Porque o Salmo 37, 3 a 5 nos mostra que a alegria do Senhor é a nossa força, senão vejamos. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Certamente, amados, quando nós passamos a fazer o bem, a amar aqueles que nos cercam, a nos alimentar da verdade, a nos agradarmos do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, certamente, queridos, que nós receberemos do Senhor as bênçãos necessárias para não passarmos tantas dificuldades aqui. E o terceiro ponto que ele alega aqui é que ele devia assumir o compromisso era de andar na presença do Senhor. Certamente Ezequias entendeu a necessidade de estar na presença de Deus continuamente. Gênesis capítulo 17, verso 1, na sua parte B, diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Queridos do Senhor, como é bom andarmos na presença do Senhor. E esse ser perfeito aqui não significa dizer que nós não vamos errar. Esse ser perfeito aqui é amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso evitará muito dano à nossa vida. Então, qual é a conclusão que nós queremos trazer nesse ponto aqui para você? É que nós devemos amar, nós devemos nos deleitar no Senhor e andar na presença dEle, pois Ele é o Altíssimo, Ele é o poderoso Deus que pode todas as coisas, pois foi Ele que nos fez a sua imagem e semelhança. Foi Ele que preparou este universo em que vivemos, para que nós habitássemos aqui nesse planeta Terra. Foi Ele que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Então, queridos,
amemos, deleitemo-nos e andemos na presença de Deus, como Ele quer que o façamos. Concluindo essa mensagem, eu gostaria que você trouxesse agora à sua memória, neste momento, alguns pontos que são cruciais para estarmos bem. Primeiro, qual tem sido o seu testemunho perante Deus? Nós não podemos esperar de Deus só coisas boas. Nas horas difíceis da vida é que nós podemos dar um testemunho de que verdadeiramente amamos a Deus. Qual tem sido o seu testemunho nas horas de aflição? Buscar a Deus? Trazer a sua palavra à mente? Segundo, o que Deus já fez na sua vida? Olhe para trás. Veja o que Ele já fez. Lembre-se que o ponto principal é que Ele te trouxe salvação, Ele te trouxe vida eterna. Nosso lugar não é aqui, irmãos. Nosso lugar está sendo preparado pelo Senhor Jesus, porque Ele disse que se não fosse assim, Ele não teria dito. Nós vamos viver eternamente com Ele em ruas de ouro, onde não há choro nem ranger de dentes. Mas aqui nós precisamos dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E terceiro, como você tem sido grato a Deus. O que é que você tem feito em gratidão a Deus? Tem falado do seu evangelho? Tem procurado pessoas para alimentar a sua fé com a palavra do Senhor? Tem dado um testemunho maravilhoso do que Ele tem realizado na sua vida para pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo? Tem você feito ofertas, por exemplo, para a compra de alimentos para aqueles que necessitam? Faça a sua oferta. Não é para o seu pastor. São para pessoas que precisam. Procure os irmãos Gabriel e a Bia, ou a própria Léa, ou o tesoureiro da igreja. Faça a sua oferta. Seja grato a Deus. Você tem o alimento em casa. Você tem um local para dormir. Você pode tomar o seu banho. Você pode descansar. Você pode se alimentar. Seja grato a Deus. Pense naqueles que estão em dificuldades e que talvez ao receberem um alimento, eles entendam que há um Deus Todo-Poderoso que supre-nos em tudo aquilo que nós necessitamos. Curve agora a sua cabeça e feche os seus olhos. Vamos orar. Ó Deus, nós te somos gratos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Porque sabemos, Senhor, que Tu, ó Deus, é o nosso livramento. Ó Deus amado, como é bom sermos Teus filhos, Senhor. Alegra o nosso coração, Senhor. Dá-nos a vida abundante através da Tua palavra. Que cresçamos no conhecimento dela, Senhor. Que guardemos em nosso coração a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Ajuda-nos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Seu Filho Jesus Cristo
e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre ti e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Até uma próxima, queridos. Que o cuidado do Senhor seja sobre ti. Uma boa semana.